Bom, boa tarde, pessoal. Sou Gislaine, estudante do 8º semestre da licenciatura em Filosofia Poli em Rio dos Ratos. Então, dando continuidade nos nossos textos complementares do curso Filosofia para Além da Caverna, eu trouxe alguns textos que foram extraídos de livros didático Filosofando, Introdução à Filosofia, da professora Maria Lúcia de Arruda Aranha, e outros autores que eu vou ler no final deste texto comentário. Então, iniciando a nossa leitura, esse material também estará disponibilizado através do Google Drive. A filosofia é uma forma de pensamento que se desdobra sobre si mesma, de maneira conceitual e abstrata. A filosofia preza muitas vezes por um rigor metodológico parecido com o rigor científico. Outras vezes, utiliza-se de novas perspectivas próprias de cada pensador e de cada trabalho filosófico desenvolvido. É fato que a filosofia mantém acesa a chama que aquece a busca pelo conhecimento, sem, na maioria das vezes, fornecer respostas prontas e acabadas. A filosofia é, portanto, uma atividade que problematiza, ou seja, coloca questões em jogo, respondendo a cada pergunta como uma nova pergunta, e o que faz o pensamento manter-se sempre em movimento. A pergunta é: o que é a filosofia? É complexa e envolta de polêmicas. Ao longo da história universal, vários pensadores diferentes apresentam as suas ideias sobre o que vem a ser a filosofia. Mas nunca houve um consenso estabelecido, pronto e definido, sobre a sua essência. Isso seja talvez a maior característica da filosofia, que por meio do livre pensar e da crítica permite que seja desenvolvida uma maneira autônoma de se pensar sobre diversos assuntos, impulsionando o conhecimento sempre adiante. Porém, de maneira provisória e seguindo uma convenção acadêmica, podemos dizer que a filosofia é atividade crítica, abstrata, conceitual e problematizadora, que o ser humano pode estabelecer sobre os diversos elementos do conhecimento humano e de seu meio. Mas então, o que é a filosofia? Na tentativa de formular uma resposta genérica que abarque o conceito de filosofia em geral, faremos uma incursão perigosa, pois ela pode tender para um determinado ponto de vista, por não haver um consenso que seja a filosofia de como a filosofia deve operar. Muitos pensadores desenvolveram teses diferentes acerca da atividade filosófica. A filosofia é uma área de conhecimento que coloca em questão o próprio conhecimento. Os filósofos, desde a antiguidade, tentaram entender o mundo e tudo que há nele, seja concreto, seja abstrato, seja de maneira conceitual. Passaram a formular definições complexas e envoltas em problemas, que resultaram em um movimento de constantes problematizações, formulações, novas questões que rodeiam as perguntas: como é, por que é, em que situação se aplica, e etc. Gilles Deleuze e Félix Guattari afirmaram que a filosofia, mais rigorosamente, é a disciplina que consiste em criar conceitos. Isso indica, em primeira mão, que a filosofia é um trabalho de criação e também de recriação, renovação e atualização de conceitos. O filósofo, na ótica dos pensadores contemporâneos citados, deve trabalhar um plano de imanência, que seria um plano conceitual, no qual ele pode pegar os conceitos criados por filósofos anteriores e recriá-los, e atualizá-los, moldá-los novamente, criando um pensamento novo. Nessa perspectiva, a filosofia passa a criar novos significados para o mundo, sempre transformando a si mesmo e ao meio, na medida em que permite que o pensamento nunca cesse a sua marcha. A professora Marilena Chauí
da Universidade de São Paulo, especificamente da USP, escreveu em seu livro Convite à Filosofia que esse saber tem a missão de duvidar das crenças costumeiras. Isso significa colocar em questão o senso comum. A filosofia seria para Chauí aquele movimento que Sócrates iniciou lá na antiguidade, de olhar para dentro de si. Sabe aquela frase, conhece-te a ti mesmo? São as palavras entalhadas no templo dedicado a Apolo em Atenas, que tanto marcaram a trajetória de Sócrates. Para então tentar entender o mundo e a verdade, este movimento seria percebido apenas em momentos de crise. Quando a pessoa sai da sua zona de conforto e percebe a existência de uma realidade muito maior que ela julgava existir. Mas afinal, o que a filosofia estuda? Existem hoje os cursos de filosofia que ensinam a história da filosofia. Os professores e filósofos em formação estudam de início a produção intelectual de pensadores já canonizados como os arautos do conhecimento, por meio da história, para que, quem sabe, produzirem o seu próprio conhecimento. Algumas perspectivas de estudiosos da didática e da metodologia filosófica, como Gonzalo Armijós Palácio, professor titular da Filosofia da Universidade Federal de Goiás, a UFG, contrariam essa visão, conjecturando que, com base em uma frase comumente atribuída a Kant, não se deve ensinar a história da filosofia, mas sim filosofar. Nessa perspectiva, o aprendizado da filosofia acontece por meio de uma atitude filosófica. Lembram aquela atitude filosófica que a gente viu de Sócrates? Que não é uma atitude passiva, no sentido de esperar por um conhecimento, mas sim uma atitude ativa, no sentido de ser a própria atividade do conhecimento. Ao longo da história, diversos pensadores apresentaram diversas visões de o que é filosofia. Alguns disseram a respeito dessas visões próprias, outros simplesmente agiram de acordo com o que eles acreditavam. Se para Sócrates a filosofia deveria partir do conhecimento interior para se chegar à verdade, para Aristóteles e Tomás de Aquino, a filosofia partiria do conhecimento das causas, para se chegar ao conhecimento da essência. Se para Descartes a filosofia era racionalista, devendo atuar somente no campo do conceito e do abstrato, do pensamento. Para Hume e para Bacon, eles deveriam partir da experiência prática, né? Se para Kant e Nietzsche a filosofia é feita pelo criticismo, para Deleuze, que tem expressão nietzschiana, a filosofia é trabalho com os conceitos. Para a epistemologia, a filosofia deve buscar entender como é possível o conhecimento. Para a filosofia política, o trabalho do filósofo consiste em problematizar as ações humanas, resultantes da vida em sociedade. Há uma variedade imensa de estudos e possibilidades de atuação para os filósofos, sendo impossível elencar um breve texto sobre todas essas possibilidades. E agora, quais são as origens da filosofia? Outra questão que gera uma querela entre os filósofos, e principalmente aqueles que se dedicam a estudar a história da filosofia, é quanto à origem certa desse ramo do saber. Uns afirmam com veemência que a origem da filosofia é grega. Outros admitem, ao menos, a possibilidade de que a filosofia tenha se originado a partir de outras doutrinas orientais. Giovanni Reale, historiador da filosofia, convicto da tese mais aceita pela academia, de que a filosofia surgiu na Grécia Antiga. Segundo o pesquisador, encontra-se diante de um fenômeno tão novo, não só não há entre os povos orientais idênticos o correlativo, mas nem sempre algo que analogicamente comporte tal comparação.
que é a filosofia dos gregos e que prefigure de modo inequívoco. Essa tese suporta a ideia de que Tales de Mileto tenha sido o primeiro filósofo a buscar a origem racional para o surgimento do universo, afirmando que a água seria a possível origem por volta do ano de 585 a.C. Tales, ao fazer a sua filosofia, não sabia que ficaria marcado na história ocidental. Também não sabia que estava fazendo era uma filosofia, ele nem sabia, tampouco, cunhou a palavra que ficou conhecida pela posteridade. Aristóteles foi responsável por afirmar que Tales foi o primeiro filósofo e reconheceu em Pitágoras a origem da filosofia, que seria uma junção dos vocábulos gregos, philos, de filia, que significa amor ou amizade, e sophia, que significa sabedoria. O filósofo seria, portanto, um amigo ou um amante da sabedoria. Quem discorda dessa tese tem também os seus motivos. Alguns pesquisadores acreditam que os pensadores gregos tiveram contato com os povos egípcios e babilônicos e assim trouxeram, devido ao contato com os hindus, caldeus, hebreus, as influências do pensamento oriental para a região da Grécia. Alguns ainda dizem que períodos anteriores os gregos tiveram contato com os orientais. Mas e daí? Na esteira de tudo isso que foi dito, deve-se considerar como a filosofia a produção de doutrinas orientais, fundadas então no budismo, escritas por pensadores como Lao Tse, Confúcio, Mozi, mais ou menos, ou no mesmo período que os gregos desenvolviam a sua filosofia. Para que serve a filosofia? A pergunta acerca da utilidade da filosofia gera muitas polêmicas. Muitos acusam a filosofia de não ter utilidade alguma, pois então ela não apresenta nada de concreto e útil em suas teses. Em partes, é verdade. A filosofia não atua de maneira prática e concreta, modificando visivelmente o mundo. De tanto se repetir essa pergunta com intenções irônicas, os estudantes de filosofia também se habituaram a soltar uma resposta não menos irônica. A filosofia é uma ciência com o qual e sem qual o mundo permaneceria tal e qual. Assim, partindo do ponto de vista pragmático da sociedade capitalista, que afirma que algo somente tem o direito de existir se for imediatamente útil, em todos os casos lucrativo, então a filosofia não tem utilidade. A filosofia não serve para essa modificação concreta do mundo, porque ela não serve a ninguém. A filosofia, ao menos, é uma filosofia autêntica e autônoma, crítica, emancipada das amarras de qualquer norma que determine o que deve e o que não deve ser feito, e o que pode e não pode ser dito. Esse foi o motivo da condenação de Sócrates pelos atenienses, que viram no pensador um perigo para a estabilidade política daqueles governantes. A filosofia é capaz de criar subterfúgios e caminhos para que o pensamento continue avançando e que a humanidade continue questionando-se e tentando entender o mundo com seu próprio pensamento crítico e racional. E a filosofia, que oferece ferramentas para as ciências ao mesmo tempo em que questiona a validade das teorias científicas, e a filosofia que oferece subsídios teóricos para a política, e ao mesmo tempo que questiona as ações políticas. É a filosofia que estrutura a ética e o modo como o ser humano deve agir. Nesse ponto, a filosofia tem a sua utilidade e a sua importância no mundo. É a filosofia que tem a capacidade de derrotar a ignorância, por intermédio de um pensamento livre, crítico e autônomo. Então, esse texto é subtraído de Deleuze e Guattari, o que é a filosofia, Marilena Chauí, Convite à Filosofia, Palácios, Ensina-te a Filosofar, Reale, História da Filosofia Antiga. Então, esse é um texto complementar que está nas nossas aulas e que nos serve de base para a gente entender, afinal, o que é a filosofia. Muito obrigada.